Atenção, atenção, Cereto News! O Corinthians recusou uma proposta milionária de mais de 30 milhões de reais pelo Biro, pelo Guilherme Biro. O Qatar quer contratar o Guilherme Biro, mas o Corinthians não quer negociar. Aliás, o Corinthians quer contratar. O Corinthians quer contratar um reforço da Dinamarca, um lateral da Dinamarca, Paulinho, lateral esquerdo. E o Alan Rodrigues, reforço paraguaio, lateral esquerdo paraguaio, né? O Corinthians quer ele também como reforço. Eu conto tudo para você agora. Cereto News, roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, é de graça. Você não paga nada para fazer a sua inscrição. Inscreva-se no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações. Quando tiver vídeo novo, você fica sabendo. Quando tiver live nova, você fica sabendo. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz muito a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários, a sua opinião tem vez aqui no canal do Cereto em nome de Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Sábado tem Corinthians e Vasco. Faça o seu cadastro com o meu link que está nos comentários fixados aqui do canal, no comentário fixado desse vídeo. Faça o cadastro com o meu link e você vai ganhar R$5 na primeira aposta. A Aposta Ganha. Jogo de portões fechados, Corinthians e Vasco. Corinthians punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva por causa dos cantos homofóbicos contra o São Paulo, no outro jogo contra o São Paulo. Mas o que acontece? Acontece que eu aposto no Corinthians mesmo assim. O Corinthians vai jogar contra o Vasco, está muito mal na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians também está mal na tabela do Campeonato Brasileiro, mas eu aposto no Corinthians mesmo assim. A Aposta Ganha, aposte você também. Atenção, atenção. O Corinthians está no mercado da bola. A janela de transferências do futebol da Europa, ela termina, e aqui do Brasil, ela termina na próxima quarta-feira, dia 2 de agosto. Então o Corinthians tem pressa para contratar pelo menos mais um lateral esquerdo. É o objetivo do Corinthians. Ele entende que o Fábio Santos vai terminar a temporada e não deve renovar o contrato. Aliás, o Fábio Santos deve parar de jogar futebol no final do ano. O Bidu não está transmitindo aquela confiança toda, então o Corinthians quer mais um lateral esquerdo para fechar o elenco. E o nome do Paulinho, quem trouxe essa informação hoje foi o GE. Globo. O nome do Paulinho é o nome que está sendo comentado nos bastidores de Parque São Jorge. O Corinthians quer a contratação do Paulinho, lateral esquerdo de 28 anos, jogador que está na Dinamarca desde 2009, joga no Midland da Dinamarca, teve passagens pelo Bahia, pelo Santo André, pelo Boa Esporte, pelo São Bento, enfim, entre outros clubes do futebol brasileiro. O que esbarra são as condições financeiras nesse momento. O Corinthians já fez uma oferta de 300 mil euros para a contratação do Paulinho. 300 mil euros dá mais ou menos 1,5 milhão de reais na cotação atual para contratar o jogador. Mas o Midland quer 2 milhões de euros, o que torna a negociação, nesse momento, praticamente impossível. O Paulinho é titular lá no Midland da Dinamarca e disputou 42 jogos na temporada passada. O contrato dele com o clube dinamarquês é até o meio do ano, até o meio de 2026. Ele tem contrato até 2026. Então o Corinthians tem recebido muitas ofertas através de empresários, alguns nomes agradam a comissão técnica do Corinthians. Esse é um dos nomes que agradaram a comissão técnica do Corinthians, o Paulinho, lateral esquerdo que está lá na Dinamarca, e o Corinthians tenta, portanto, contratá-lo. Mas o problema é que esbarra sempre na questão financeira. O Corinthians se interessa pelo jogador. Quando vai ver quanto custa o jogador, aí o Corinthians
se assusta um pouco nessa questão financeira. Outro jogador que o Corinthians está interessado, e já faz um tempo, é o Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues também é lateral esquerdo, também o Corinthians está interessado, continua de olho, tem 22 anos, 2 milhões, a quantia dele, o Rosário Central, esse Alan Rodrigues, ele é paraguaio, né? Ele é paraguaio, mas joga no Rosário Central da Argentina. E o Rosário Central gostaria de ter 2 milhões e meio de dólares, ou seja, 12 milhões de reais para negociar o jogador. Ou seja, o custo da transferência também é um entrave, também é um problema para negociação. É muito caro, né? 2 milhões e meio de dólares, 12 milhões de reais, o Corinthians acha muito caro para ter um lateral esquerdo. Mas eu investiria. Dizem que é muito bom o lateral esquerdo, esse tem 22 anos, o Paulinho tem 28 anos, mas o Alan Rodrigues tem 22 anos. Eu investiria na contratação desse jogador. Então eu lembro para você que a janela de transferências do Brasil fecha na próxima quarta-feira e o Corinthians tenta pelo menos a contratação de mais um lateral esquerdo para a posição. Até agora, né, o Corinthians contratou o Matias Rojas e contratou o Lucas Veríssimo. Por falar em Lucas Veríssimo, o jogador, quando é que ele vai ter condições de jogar, né? O Lucas Veríssimo, bom, dependendo da documentação, se a documentação estiver regularizada até sexta-feira, ele já pode jogar no sábado contra o Vasco da Gama. A questão é o condicionamento físico. O jogador, o Corinthians recebeu informações de que o Lucas Veríssimo está completamente recuperado da lesão no joelho. Ele teve uma lesão séria no joelho, né? E encontra-se em boa forma física. O zagueiro participou da pré-temporada do Benfica, né? Então ele participou lá da pré-temporada com o time português e teve acompanhamento, inclusive, de um preparador físico pessoal. Só que o último jogo dele foi há 5 meses. Ele não joga bola já faz muito tempo. O último jogo dele foi no dia 29 de outubro de 2022, né, do ano passado, 29 de outubro do ano passado, claro, contra o Moreirense, pelo Campeonato Português. Então não joga há 5 meses. Ele teve uma contusão séria no joelho, ficou mais de um ano parado. Então fica essa questão a respeito do Lucas Veríssimo, se ele vai ter condições físicas de ajudar o Corinthians ou não. Sobre condicionamento físico é sempre muito importante esta questão ser avaliada. Bom, se significa um zagueiro está sendo contratado, significa que outro pode estar deixando o Corinthians, né? Eu sempre fico desconfiado disso. O Corinthians contratou o Lucas Veríssimo, será que alguém vai ser negociado? Por exemplo, o Murilo. A informação é que o Corinthians recebeu uma proposta da Fiorentina da Itália para a contratação do Murilo, mas o Corinthians recusou esta proposta. De acordo com informações apuradas pela Central do Timão, a oferta da Fiorentina da Itália foi de 13 milhões de euros, equivalente a 67 milhões de reais na cotação atual por 80% do passe do jogador. Mas o Corinthians recusou a proposta, não quer negociar o Murilo, pelo menos por esse valor. Mas até quarta-feira, outras propostas podem chegar a respeito do Murilo e a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Por falar em recusar a proposta, o Corinthians recebeu uma proposta do futebol do Catar, pelo Guilherme Biro, uma proposta milionária de mais de 30 milhões de reais, e recusou esta proposta do futebol do Catar. O time do Catar, o Al Saad, foi o Al Saad que fez essa proposta. Fez essa proposta 33 milhões de reais, um pouco mais de 6 milhões de euros na cotação atual, mas a proposta foi recusada pelo Corinthians. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do jogador. A multa rescisória do Biro é de 50 milhões de euros, né? Cerca de 264 milhões de reais, isso para clubes
de fora. Então o Corinthians recusando propostas, recusou a proposta do Murilo, recusou a proposta do Biro. Esse time, o Al Saad do Catar, é o time que tinha contratado o Giovani do Palmeiras, só que o Giovani chegou lá e já teve uma contusão no joelho, uma contusão muito séria, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, então o time do Catar está tentando contratar outro jogador para a mesma posição. Bom, o Corinthians está negando, recusando as propostas e tomara recuse também a proposta que envolve o Roger Guedes, se é que vai ter essa proposta do Roger Guedes, né? Até agora não apareceu nenhuma proposta, até agora, de fato mesmo, não apareceu nenhuma proposta. O Al Hilal, por exemplo, que teria o interesse no Roger Guedes, contratou o Malcom, né? Então, se contratou o Malcom, não deve fazer uma proposta para o Roger Guedes. O Al Nassr, que é outro clube lá da Arábia Saudita, que também teria interesse no Roger Guedes, que é o time do Cristiano Ronaldo, ele estaria interessado no Roger Guedes por indicação do Luiz Castro, mas ele está atrás do Sadio Mané, que é o senegalês Sadio Mané. Então, não sei se vai contratar o Roger Guedes. Até agora, a verdade é que até agora não chegou nenhuma proposta concreta ao Corinthians. O problema é que a janela lá na Arábia, ela termina no dia 20 de setembro. Né? É uma janela 20 de setembro, exatamente. É um janelão, né? É uma janela grande. Então tem que ficar esperto e tomar cuidado com a proposta que pode chegar a qualquer momento lá do futebol da Arábia, mas até agora não chegou. E o Gabriel Moscardo, hein, gente? Quando volta ao Corinthians? O Gabriel Moscardo, ele volta daqui a 3 semanas. Pelo menos é essa a expectativa do departamento médico do Corinthians. O jogador fez uma cirurgia de apendicite, está recuperado, claro, já está fazendo o trabalho físico, o condicionamento físico, mas deve voltar daqui 3 semanas. A previsão é que ele retorne no dia 13 contra o Curitiba ou no dia 16 contra o São Paulo. Muito provavelmente ele deve ficar sendo poupado, deve voltar justamente no dia 16 contra o São Paulo, que é o jogo da Copa do Brasil. Esse jogo é o jogo quando o bicho pega, né? O jogo mais importante do Corinthians, o jogo do dia 16 contra o São Paulo. Então o Gabriel Moscardo vai estar se recuperando e vai voltar para esta partida. Tá certo? E os comentários, deixe o seu comentário porque eu leio todos os comentários. Hoje é um noticiário com bastante notícias, hein? Boa noite, Ceretinho. Muitos torcedores falam mal do Lucha, o Adnei Alves, mas ele está fazendo um bom trabalho, considerando que tudo que ele pegou. É só pensar o time sem preparo físico, jogadores acomodados e, além disso, começou a colocar a base para jogar. O Adnei Alves elogiando o trabalho aqui do Vanderlei Luxemburgo. O José Wilson, esse Murilo joga demais. O Murilo será o melhor zagueiro do mundo. Pode escrever isso. Joga demais. O Murilo é titular absoluto, com certeza. E o Corinthians está recusando a proposta do Murilo, hein? Não está deixando o Murilo sair. O Rafael William, Roger Guedes vai fazer gol no próximo jogo em cima do São Paulo. Tem que comemorar que nem o Marcelinho Carioca, girando os braços. Dá um toque para ele. Vai, Corinthians, desde 95. Rafael William. O Lenilson Alves. Cereto, boa noite. Vai, Corinthians. Eu estava na arena com meu sobrinho Gustavo. Corinthians vai para a final, se Deus quiser. Lenilson de Mogi das Cruzes, São Paulo. Alô, Lenilson. Grande abraço para você. Obrigado pela audiência. O Devi Saul. Boa noite, Cereto. Lucas Veríssimo com situação física em xeque. Bruno Mendes faz 2 funções. Qual a dificuldade de renovar com o Bruno Mendes? Não venha dizer que é por conta do salário. Não, não é por conta do salário. A dificuldade de renovar com o Bruno Mendes é que ele está querendo ir para o futebol da Europa. Ele quer jogar no futebol da Europa. Se fechar a janela e ele não for para o futebol da Europa, aí vai ter negócio com o Corinthians. Próximo comentário. Aparecido San Daniel, sempre Aparecido conosco. Cereto, é muito engraçado, né? O Corinthians tem muito mais urgência em um lateral esquerdo do que em um zagueiro. Cadê o Alan Rodrigues? Aparecido San Daniel de Sorocaba. Pois é, o Corinthians continua tentando a contratação do Alan Rodrigues, mas precisa de dinheiro para fazer
esta contratação. Por enquanto está achando muito caro o que o time argentino está pedindo, o Rosário Central está pedindo para negociar o jogador. Inscreva-se no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Seja membro do canal do Cereto, né? Seja membro do clube de membros do canal do Cereto. Você fazendo parte do clube de membros, você vai ter prioridade nas lives, você vai ter também prioridade no grupo de WhatsApp. Você vai poder participar do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. E é o seguinte, me segue nas redes sociais, no Instagram e também no Twitter, no @Carlos Cereto, no Instagram e também no Twitter. Já tô lá no Insta e tô no Twitter também, para você me seguir nas redes sociais, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.